meu nome é Maureen e essa semana aqui no canal nós vamos falar um pouquinho sobre extinção do contrato. Um contrato é um acordo de vontades firmado entre duas ou mais partes, onde se estabelecem direitos e obrigações que vinculam as partes a cumprirem o que foi por elas acordado neste termo. Ou seja, um contrato ele estabelece uma relação jurídica onde nasce um dever de responsabilidade sobre o ato que foi firmado. A forma de criação do contrato é livre, contudo essa liberdade ela encontra o seu limite na função social do contrato, ou seja, um contrato ele não pode ser feito de maneira abusiva, ele tem que respeitar os interesses da sociedade, de modo a se estabelecer um equilíbrio contratual. Esse contrato não pode de forma alguma prejudicar a sociedade no geral. Conforme eu já disse anteriormente, um contrato ele estabelece direitos e obrigações que vinculam as partes a cumprirem o que foi acordado. Porém, quando uma das partes não cumpre aquilo que foi acordado no termo, ou seja, no contrato, nasce então o direito à extinção do contrato. São formas de extinção do contrato a resolução, a rescisão e a resilição, conforme eu passarei a explicá-las melhor a partir de agora. A resolução é a maneira de dissolução do contrato devido ao não cumprimento das cláusulas contratuais por uma das partes. E este descumprimento ele pode se dar tanto por um fato culposo quanto um fato fortuito. Mas qual seria a diferença entre o descumprimento do contrato por um fato culposo e um fato fortuito? Primeiramente, o fato culposo ele deriva de uma situação de culpa, ou seja, uma das partes concorre para que as obrigações do contrato não sejam cumpridas. Já o caso fortuito, o fato fortuito ele deriva de uma situação que independe da vontade das partes. É uma situação totalmente imprevisível, que impede que o contrato seja concluído. Sobre a resolução, ainda é importante dizermos que ela pode ser invocada sempre que o descumprimento se der de forma total e definitivo, pois caso contrário, poderá haver interesse do credor no cumprimento do contrato. Sobre o assunto, é importante trazermos também à tona a redação do artigo 475 do Código Civil, que nos fala que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato ou exigir-lhe o cumprimento sem prejuízo, cabendo em ambos os casos indenização por perdas e danos. A rescisão do contrato ocorre sempre que uma obrigação não puder ser cumprida em decorrência de lesão ou estado de perigo de um sujeito. Ocorre estado de perigo quando uma pessoa ela assume uma obrigação que é extremamente onerosa em razão de sua necessidade. Já no caso da lesão, ela ocorre sempre que uma pessoa firmar um contrato, firmar uma obrigação que é totalmente desproporcional, em que a prestação encontra-se totalmente desproporcional com o cumprimento da obrigação. Ambas são causas que impedem a continuidade do contrato, pois a pessoa que firma o contrato está sob forte pressão ou até mesmo inexperiência, o que faz com que ela aceite qualquer situação, qualquer cláusula que for acordada ali. Portanto, nesse sentido, pode sim ser requerida a rescisão do contrato. A resilição é uma forma de extinção do contrato em que uma ou todas as partes envolvidas no contrato se manifestam de maneira a entender que aquela obrigação deve ter seu fim. A resilição ela se subdivide entre distrato e resilição unilateral. O distrato seria a manifestação de todas as partes envolvidas no contrato de maneira a entenderem que aquela obrigação deve ter seu fim. Já a resilição unilateral, como o próprio nome já diz, ela deriva da vontade de apenas uma das partes envolvidas no contrato. Só que a resilição unilateral ela só pode ocorrer em determinados casos, pois sobre o contrato opera-se o princípio da irretratabilidade, ou seja, não é apenas pela simples vontade de uma das partes que deve haver a resolução da obrigação, ou seja, o fim do contrato. A resilição unilateral somente pode ocorrer nos contratos de longa duração,
ou seja, para evitar que eles sejam renovados e para que esses contratos eles não tenham uma continuação. Os motivos para a rescisão unilateral encontram fundamento na lei ou no próprio contrato. Portanto, independe de um descumprimento contratual, independe também de que esse caso ele seja levado ao judiciário para que haja a extinção do contrato. Como exemplos de contratos de longa duração, nós podemos citar os contratos com prazo indeterminado, contratos de execução e de prestação periódica ou continuada. E nestes casos, pode ser invocada a rescisão unilateral sobre estes contratos para que não haja renovação ou continuidade dos mesmos. Portanto, agora que você já sabe quais são as modalidades de extinção do contrato e caso haja necessidade do rompimento de um vínculo contratual, fique atento às peculiaridades para ver qual das formas de extinção do contrato melhor se aplica ao caso concreto. Essas foram as dicas de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like para incentivar mais vídeos iguais a este. Se você gosta de assuntos jurídicos e quer se manter ainda mais informado sobre os seus direitos, se inscreva aqui no canal. Aqui na descrição do vídeo eu também vou deixar minhas redes sociais, tanto no canal quanto nas minhas redes sociais. Semanalmente eu posto dicas de direito do consumidor e de direito civil que vão te ajudar a ficar ainda mais informado sobre os seus direitos. Muito obrigada a todos pela atenção de hoje e tchau!